Olá pessoal, que Deus abençoe grandemente, que o Espírito Santo fortaleça o seu coração. Agora nesse momento vamos apresentar diante de Deus a sua vida, o seu destino, para que a bênção de Deus venha sobre você de forma poderosa, porque você precisa, todos nós precisamos. E chegou o momento, Deus mais uma vez quer falar com você. Guarde o seu coração, fique firme, ouça a palavra do Senhor Deus. Vivemos em um mundo em que a maioria das pessoas que padecem necessidades, que estão enfrentando luta, precisam de uma experiência pessoal com Deus, a manifestação da bênção de Deus. E o plano de Deus, desde o início, foi uma aliança com o seu povo. Deus fez uma aliança com Israel. Aquele povo aprendeu a honrar a Deus. E você também está aprendendo a honrar a Deus no espírito, na direção, na vontade. Resultado de uma vocação, é algo muito pessoal. Por isso que a saída para a sua vida profissional, quando você precisa da bênção de Deus em sua vida, se você quer a bênção de Deus em sua vida, isso não é nenhuma imposição. Eu diria que é a única alternativa para que Deus interfira em sua vida profissional, em sua vida financeira. Nós precisamos da bênção de Deus. Enquanto esperamos o retorno de Cristo, precisamos da interferência de Deus em nossa vida, no que fazemos. Por isso que o dízimo é algo muito importante, que não pode ser desprezado por causa da injustiça dos homens. Não pode ser tratado com desprezo por causa dos escândalos que existem no mundo. Por isso que Jesus falou, e foi bem claro: ai daquele por quem vem o escândalo. Ai daquele. E por que isso? Porque causa muito prejuízo à consciência de pessoas enfraquecidas, que não recebem do Espírito essa revelação, porque é uma vocação. O dízimo apresentado aqui não é uma doutrina, é honra, não é obrigação, como no passado, a lei de Moisés, quando Deus teve que instituir uma lei para abençoar o seu povo. Para você ver o quanto isso é algo muito sério. E mesmo naquela época houve coisas horríveis por conta das honras, das ofertas, daquele local de referência que o Senhor escolheu. Como está escrito no primeiro livro de Samuel, em Siló, em que os filhos de Eli, os sacerdotes que estavam a serviço do templo, roubavam o melhor das ofertas do povo de Deus. E Deus teve que trabalhar no coração de uma mulher chamada Ana. E ela apresentou diante de Deus o seu filho Samuel. Ana era estéril. E Deus queria levantar um sacerdote para substituir os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que estavam fazendo coisas que desagradam a Deus e enfraquecendo a decisão das pessoas de honrar ao Senhor em Siló. Dali o Senhor determinava a bênção para a vida do seu povo. É algo muito interessante você ver no primeiro livro de Samuel a forma como Deus trabalhou na vida de Ana e como aquela mulher foi abençoada, oferecendo ao Senhor o que naquele momento a sua mesa, a sua obra precisava. Samuel simboliza uma necessidade na casa de Deus. Simboliza tudo que está a serviço do reino de Deus. E isso nos dias de hoje também existe. A questão é que a similaridade, a forma como o inimigo de nossas almas encontra
para desanimar as pessoas e levar tudo, colocar todas as coisas que existem, até mesmo que está a serviço de Deus, na categoria de algo que precisa e merece ser desprezado por causa da conduta dos falsos profetas. Então Deus, ele sabe dessa estratégia, por isso que esta vocação é algo que acontece no espírito e não no intelecto. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que o homem natural não compreende as coisas do espírito. Ele não tem capacidade de discernir as coisas do espírito. Mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Então isso é uma coisa que somente as pessoas do reino de Deus, que recebem de Deus esta vocação pessoal, que recebem em seu espírito esta chamada, e são pessoas que prosperam com a bênção de Deus. Por quê? Porque não é somente oferecer ofertas e dízimos, existe critério para que isso seja aceito. A obra de Deus, a manutenção do que está a serviço de Deus nos dias de hoje, deve vir de pessoas que têm uma experiência pessoal com Deus, de pessoas que receberam esta chamada de Deus. E quando Deus chama é porque Ele quer prosperar essa pessoa, Ele quer interferir em sua vida financeira, coisa que não acontece no mundo. O que você vê no mundo é perturbação, é ansiedade, é a perplexidade, é o roubo, as trapaças, as injustiças, pessoas levando para o cemitério suas frustrações, seus prejuízos. O mundo é o mundo, mas com a igreja do Senhor é diferente. Por isso que o dízimo agora, no tempo da graça, ele não é apresentado como uma doutrina. É honra. E esta honra, é óbvio que deve ser algo voluntário, porque tudo que é obrigação, tudo que é obrigatório, tudo que você faz por obrigação, não tem o espírito da honra. Abraão começou honrando a Deus porque não existia lei. A lei veio 400 anos depois, com Moisés. Então Abraão honrou ao Senhor Deus no deserto. Deus aceitou aquele homem. Deus aceitou quando ele apresentava sobre montões de pedra o melhor e o primeiro das suas produções, e incinerava diante do Senhor. E o fumo daquele sacrifício subia, como está escrito, subia ao Senhor, em cheiro e aroma agradável. Por quê? Era apresentado por um homem justo, e é isso que Deus quer, que você seja uma pessoa justa, uma pessoa digna de ter as suas ofertas aceitas por Ele. Por que isso? Porque não existe nenhuma outra forma de financiamento das coisas que estão a serviço da mesa de Deus. Nenhuma outra forma que não seja o resultado da bênção de Deus na vida do seu povo. Deus não quer que a sua obra seja financiada por políticos. Deus não quer que a sua obra seja resultado de esmolas. A esmola é generosidade, é socorrer o próximo, é ajudar as pessoas. Quando você se aproxima da mesa de Deus para honrar ao Senhor, nas configurações, nos dias de hoje, em instituições que nascem no Senhor, e não instituições que são projetos de homens, que parece muito com o que nasce no Senhor. E por isso, muitas pessoas ficam confusas, porque o que nasce no homem traz prejuízos. O que nasce no homem, Deus não recebe. Existem muitas atividades que Deus não aprova, e por isso vem o desmantelo. Por isso é importante que você saiba, principalmente no meu ministério, que tem quase 30 anos, e eu vendo a glória de Deus na vida das pessoas, de quem Deus recebe de suas mãos o melhor do seu trabalho. No meu ministério, nós não fazemos aliança de natureza política e de nenhuma outra ordem para a manutenção do ministério. Por que isso? Porque são duas coisas distintas, não pode misturar. A mesa de Deus deve existir
com a manutenção das honras do seu povo e ponto final. Não pode existir nenhuma outra forma para não corromper a mesa de Deus. O que mantém a obra de Deus são dízimos, são ofertas voluntárias, porque agora, no período da graça, nós nos aproximamos de Deus nesse espírito. E aí cabe a você, não é uma coisa que você é obrigado a fazer. E não é uma coisa que, caso não faça, Deus vai enviar castigo sobre a sua vida. Em hipótese alguma. O máximo que pode acontecer é não ter uma experiência com Deus nessa área. E é bom observar que você continua vulnerável a tudo o que acontece no mundo. As consequências de tudo que acontece no mundo, você também está vulnerável a isso. A aliança é algo que Deus abençoa, multiplica e também protege. É com essa finalidade. Então, se aproximar da mesa de Deus não é para ajudar a mesa de Deus, é para pedir ajuda. Jesus falou que o altar é maior do que a oferta. Então, quando você se aproxima da mesa de Deus, reconhecendo que a bênção que você precisa vem dali, onde o pão de Deus, que é a sua palavra, é oferecido ao seu povo. Isso é muito importante. Agora, o que acontece? Há muita confusão nessa área, uma confusão totalmente desnecessária. E muitos pegam aquela palavra que Jesus falou, de graça recebestes, de graça dai. Ora, Jesus não falou que a obra dele não merece ser financiada, não merece ser honrada. Jesus, ele estava advertindo para que não comercializem os dons espirituais. Isso você vê na palavra, em Mateus capítulo 10, ele diz o seguinte: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Em outras palavras, não comercializa, não se utiliza dos dons espirituais para fazer espetáculos. As pessoas são convencidas pelo Espírito Santo. As pessoas são chamadas pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes, os demônios, quando se manifestam, e situações dessa natureza, que é muito comum em uma reunião em que o Espírito de Deus está presente, e existem muitas pessoas oprimidas precisando da bênção de Deus, é muito comum você ver isso acontecer. O problema é quando vira espetáculo, e esse espetáculo é apresentado como uma forma de propaganda do ministério. É sobre isso que Jesus está falando. Essa propaganda sobre as forças espirituais que atuam sobre o corpo sofrido é algo que Deus desaprova. Mas é a vida que segue. Isso vai acontecer, sempre aconteceu. Então é razoável você entender que Jesus está deixando claro que esta questão de receber de graça é porque não tem valor? Não, é porque não tem preço. Os dons de Deus não têm preço. Os dons de Deus estão em uma outra categoria. Agora observe o que está escrito em Lucas, no capítulo 8, versículo 1. A forma da manutenção do ministério de Jesus foi essa. Você vai ler isso. E aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 espíritos, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Então nota que o ministério do Senhor Jesus, enquanto ele estava atuando nessa terra, nesse plano, e evangelizando as pessoas, o financiamento dessas viagens vinham de pessoas que tiveram experiência pessoal com ele.
Note que com ele ali estava Judas, que era quem cuidava da bolsa. E o Judas era ladrão. Isso nos mostra que o problema não está somente na sinagoga, não está somente em grandes templos. O problema está em todo lugar onde existe um homem com um coração. O problema do homem está no coração, não importa se você se reúne com 10.000 pessoas ou se você anda com apenas 12 pessoas, destituído de um templo. O mal, ele sempre vai comparecer, porque ele está alojado na natureza humana. E Jesus suportou a presença de Judas aquele tempo inteiro e nos mostrou que o problema não é a presença da sinagoga. O problema é em que espírito os homens se aproximam desse local de referência. Em que espírito, quando a religiosidade e quando a promiscuidade, o desejo de poder, quando isso é usado como ferramenta de manutenção da vaidade humana, isso se torna algo nocivo ao relacionamento do homem com Deus. Mas a igreja do Senhor segue o seu caminho. Ao longo dos séculos, muitos ministérios abençoados surgiram. E muitos, não poucos. E até os dias de hoje existe a mesa do Senhor. É algo que você vai reconhecer pelo Espírito. Por isso que não deve existir perturbação e preocupação nesse assunto, porque é o Espírito de Deus quem mostra a integridade do que Deus levanta e do que verdadeiramente merece ser honrado para a manutenção do serviço. Você observa que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, quando ele diz: assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho, que igualmente vivam do Evangelho. E como podem viver do Evangelho se não existir quem financia, quem honra isso? Então isso aqui é resultado das ofertas voluntárias do seu povo, sobre os quais o Espírito de Deus se move para abençoar, para multiplicar as produções do seu povo, para que a pobreza, a limitação que existe no mundo não venha a afetar a igreja de Jesus na terra. E você observa, à luz do que está registrado no versículo 14, que é uma ordem. Assim também ordenou aos que proclamam o Evangelho, que igualmente vivam do Evangelho. Então a obra de Deus, ela está aí, mas por causa da presença dos mercenários que sempre existiu, desde a época que Jesus virou mesa dos cambistas, e muito antes disso, com a presença dos filhos de Eli, usurpando o melhor do que o povo lançava na presença de Deus em Siló, você observa que isso é algo que, ao longo dos séculos, tem sido uma ferramenta de destruição satânica para enfraquecer o povo de Deus, para que o povo de Deus seja relativizado, seja tratado de qualquer maneira, para que o povo de Deus viva como todo mundo vive, recebendo as consequências em sua vida da má administração pública, das perturbações, ansiedades, do desequilíbrio econômico, enfim, de tudo o que acontece no mundo. O diabo, ele quer destruir a igreja do Deus vivo. Ele não consegue, porque está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Inclusive nessa área, porque tem muita gente padecendo necessidade, muita gente dependendo do Estado, muita gente que não recebe uma ideia para sair da situação que está, muita gente não recebe uma oportunidade, mesmo diante de um Deus tão poderoso, que tem poder de mudar o destino do homem, como resultado de uma aliança nessa área. Então você em sua vida profissional é uma questão de escolha. Você quer honrar a Deus, quer ter uma experiência com Ele, isso é uma questão de escolha e não de obrigação. Ainda segue e diz o seguinte, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Então é dessa forma que o ministério do Senhor Deus,
É dessa forma que as pessoas que estão a serviço de Deus, é dessa forma que elas permanecem nesse serviço por tempo integral. O apóstolo Paulo foi um caso à parte, ele não tinha família, foi um homem vocacionado para fazer atividades missionárias e ele resolveu fazer tendas para financiar o seu próprio trabalho. Ele chamou isso de honra e é uma honra quando alguém pode fazer isso. Mas existe a igreja local, aqueles locais de referência onde as pessoas comparecem para receber do Espírito de Deus a sua bênção, a sua advertência, a sua palavra, para fortalecer o seu espírito. Tudo isso é muito positivo, mesmo reconhecendo que o templo é o nosso coração. Agora, quando você deixa o demônio relativizar essa experiência e passa a ignorar que Deus também pode utilizar templos ou qualquer um outro local onde as pessoas se reúnem para ouvir a sua palavra, para serem exortados e fortalecidos no Senhor, para que a unção congregacional venha sobre o seu povo, Deus também escolhe esses locais. Isso não significa que agora, no tempo da graça, isso não é importante. É importante também. Eu digo isso por conta do trabalho que eu faço. Eu vi uma época em que eu não tinha nenhum interesse, não tinha vontade por conta de tudo que acontece no mundo. Foi quando o Espírito de Deus ministrou meu coração e ele disse: por qual motivo? Não existe tantas coisas no mundo porque não existia um local de referência onde as pessoas comparecem, se reúnem para meditar em minha palavra. Isso é puro, isso é bom, quando feito sob a orientação de Deus. E aí eu fui desmistificando essa resistência que também existia em mim, principalmente quando você tem o desejo de honrar a Deus e observa que, infelizmente, isso se tornou uma ferramenta de destruição da fé de muitas pessoas, quando instituições passam a existir com outros interesses, com outra finalidade, quando vira comitê eleitoral, quando se torna uma estrutura de cooptar recursos, quando se comercializa a palavra de Deus. Então, tudo isso vai existir, mas não deve ser o motivo do enfraquecimento desta decisão importante de comparecer a um local de referência para ser fortalecido com a palavra de Deus, para que naquele momento, quando você para tudo e medita na palavra de Deus, junto com outras pessoas que estão no mesmo espírito, isso é muito positivo. Não há problema algum. Deus não desaprova. Deus, pelo contrário, Ele abençoa quando você faz isso no espírito da honra. Quando você faz isso por obediência a uma vocação que Ele mesmo está proporcionando ao seu povo. E isso deve ser financiado com as honras do povo de Deus. E é daí que vem a tua prosperidade. Por quê? Aqui está escrito na Epístola a Timóteo, capítulo 5, falando sobre os que estão nesse serviço, tanto naquela época quanto nos dias de hoje. Aqui fala sobre o caráter dos que estão nesse serviço. E diz o seguinte, o versículo 17: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então note que as honras do povo de Deus em um local de referência, onde esses homens são levantados para ministrar sobre o povo de Deus, estas honras, esta manutenção, estes que estão a serviço do reino de Deus, a manutenção vem desse espírito de honra que o povo de Deus apresenta diante do Senhor, enquanto suplica a sua bênção para que as suas produções sejam abençoadas à semelhança do passado, já não por uma questão de lei, mas de experiência, de voluntariedade. Ora, se Deus abençoou naquela época as pessoas que faziam isso por obrigação, quanto mais agora, quando você comparece e resolve fazer isso por honra, por espírito de honra, por desejo de ter a participação de Deus em sua vida profissional, em seus negócios, em suas produções. Então você consagra a primeira parte, você apresenta diante de Deus e não se apresenta com o espírito de quem está dando uma esmola,
de quem está ajudando esse espírito errado. Quando você comparece, principalmente na minha reunião, e tem o desejo de honrar ao Senhor Deus no meu ministério, o espírito que você deve levar em um momento como esse é honra. E não a esmola, e não a ajuda. Por quê? Porque está escrito na palavra do Senhor que o altar é maior do que a oferta. E quando você está honrando a mesa do Senhor e os que estão a serviço desse ministério, quando você está honrando aquele ministério local com o fruto das suas produções, por livre e espontânea vontade, por desejo de ver a bênção de Deus sobre o que você está apresentando, acima de tudo por necessidade, que muitos acusam e dizem que você faz isso por ganância. Você não deve dar ouvidos a isso. Quem sabe da sua vida é você. E você sabe que precisa da bênção de Deus. E se você é movido por esse espírito, e se o que você está apresentando é o resultado de um trabalho justo, honesto, puro, se você não deixa as pessoas que comercializam com você magoada, triste, roubada, ressentida, decepcionada, ora, é óbvio que o que você oferece é puro, é fruto de um trabalho justo, é suor, é sangue. Deus aceita. Então, no espírito da honra você oferece, e não com o espírito de quem está ajudando a igreja de Deus. Você não pode oferecer uma honra ao Senhor no mesmo espírito que oferece uma esmola. Por quê? Porque quando você faz a esmola, é um ato de generosidade e Deus abençoa a sua vida por causa disso. Na mesma proporção, em algum momento aquilo vem sobre a sua vida. Mas a mesa de Deus é honra, como você está lendo aí no versículo 17. Quando fala em dupla honra, está falando do reconhecimento de um trabalho que é relevante, que é importante não somente para a sociedade, mas para o elevo espiritual das pessoas. Quando eu digo para a sociedade, porque é um trabalho feito com seriedade, como existem muitos que eu conheço, puxa vida, tira muita gente que tem problemas com a sociedade desse circuito da maldade. Tem muitas pessoas que antes eram pessoas altamente perversas, eram pessoas extremamente violentas, mas tiveram uma experiência pessoal com Deus na Igreja do Deus Vivo e através de uma instituição. E hoje essas pessoas não são mais uma ameaça para a sociedade. Homens que antes corriam atrás das pessoas com armas de alto calibre, hoje perseguem as pessoas com a Bíblia na mão. E isso não tem preço, até mesmo porque quantas pessoas tiveram as suas vidas poupadas por conta da experiência que este homem criminoso, uma vez se arrependendo na presença do Senhor, este homem muda o seu destino, muda a sua vida, muda a sua conduta, ele passa a colaborar com a sociedade de uma forma totalmente diferente. Então isso é muito positivo. Por isso tenha muito cuidado quando você generaliza a obra de Deus por causa dos mercenários, porque essa é uma estratégia de Satanás para diminuir a importância da obra de Deus e da existência de instituições que hoje existem e que precisam existir dessa forma, porque precisam estar legalmente representadas diante da sociedade e precisam de um registro, até mesmo para que haja um controle, até mesmo para que haja uma observação por parte das autoridades ao serviço que se oferece para a comunidade. E é uma coisa muito positiva e traz muita bênção. Então Deus foi desmistificando em minha mente e tirando esse preconceito que também existia em mim contra o templo, contra a instituição. Muito bem. A palavra do Senhor diz no versículo 18: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então Jesus, ele teve o cuidado de resistir a essa experiência, porque muitos que estão a serviço do reino de Deus hoje precisam se dedicar por tempo integral. É um trabalho muito penoso, é algo que traz peso espiritual, desgaste muito grande. E aqui vai uma palavra para os ministros, alguém que está me ouvindo agora. Você precisa saber trabalhar com sabedoria, porque eu mesmo, particularmente, passei
por sérios problemas, por conta de me jogar na obra de Deus de uma forma tão intensa que trouxe prejuízos para a minha vida, e foi que Deus me mostrou. Não é desse jeito, você vai diminuir o ritmo, confiar mais no meu espírito e fazer somente o que eu estou mandando fazer. Porque existe isso também. O diabo é astuto. Quando ele não pode puxar, ele empurra. E eu sou testemunha disso. Então, até estes homens que estão a serviço de Deus precisam saber como serve ao Senhor e tem que ter muito cuidado, porque tem estratégia do mal para tudo. Agora, quem vai determinar a medida da bênção de Deus na vida do seu povo? São eles mesmos. Quando o apóstolo Paulo estava falando sobre a coleta para a ajuda aos irmãos pobres da Macedônia, você observa que o mesmo princípio para ajudar o próximo é o mesmo princípio que opera quando você resolve honrar a mesa de Deus para a manutenção do que está a serviço do altar. Você observa que ele diz aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 9 e 10. Ele diz o seguinte: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Então você observa que isto aqui, a medida desta bênção é você quem determina. Se você quer a bênção de Deus, a unção da multiplicação sobre as suas produções, se você está enfrentando um sério problema nessa área e você já fez de tudo, o seu desempenho é bom, você sabe que o que você está fazendo tem justiça, tem honestidade, você está fazendo a coisa certa, mas você percebe que a coisa fica travada. Então você vai observar. O que você está oferecendo é puro, é justo, é bom. Você está qualificado para honrar o Senhor com fruto do seu trabalho. Então faça esta experiência, se apresente diante de Deus e faça uma aliança com Ele, nos dízimos e nas ofertas. E isso deve ser feito no espírito da voluntariedade e de quem pede a bênção de Deus. Em outras palavras, não faça isso para ajudar a obra de Deus. Faça isso para receber a ajuda dele, porque o dízimo existe com essa finalidade, para ajudar o povo de Deus. É o contrário do que se pensa. Não existe para ajudar a obra de Deus. A obra de Deus deve existir por conta das ofertas e dos dízimos voluntários do seu povo, enquanto ao mesmo tempo os que oferecem não podem se apresentar diante da mesa com esse espírito de quem está ajudando, porque você rebaixa a mesa da qual o Senhor Jesus disse que é maior do que a oferta. É maior, é muito maior. O altar é maior do que a oferta porque o Senhor Deus, quando Ele traz a sua palavra, significa que mais você está recebendo do que tem capacidade de oferecer. Por quê? Porque não tem preço, tem valor. E esse valor quem determina é você. Não é algo que deve se estipular um preço e colocar uma etiqueta. Por isso que Jesus falou: de graça recebeste, de graça dai. Por quê? Porque agora aquele que recebe de graça mostra diante de Deus qual o significado e qual o valor que isso representa a sua vida. Então, se ele valoriza a mesa de Deus e se reconhece que ainda existe o que precisa, ou melhor, o que deve, ou melhor, o que merece esta honra, o indivíduo se levanta e faz uma aliança com Deus e passa a ter uma experiência com Ele nesta área. Então é algo muito poderoso. Eu quero dizer para você que está precisando da bênção de Deus, esse é o critério. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar, olha aqui, não com medo, não sob ameaça do jugo da lei de Moisés, ou por obrigação, pois Deus ama. A palavra ama quer dizer recebe, aceita, responde, aceita, pois Deus ama quem dá com alegria. A alegria de honrar ao Senhor em sua mesa. Quem sente alegria e entende esse momento como um culto, entendeu
e está respondendo à vocação do Senhor. Então isso é algo muito espiritual, é para a igreja do Senhor Jesus. O homem natural não vai compreender isso. É como está escrito, que Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Está aqui. E tudo de Deus é abundante, é transbordando, é algo glorioso. Então você entende, à luz do que está escrito, que tanto para ajudar o necessitado, quanto para apresentar diante de Deus as suas honras, você entende a diferença que existe e percebe que na obra de Deus não existe uma etiqueta de preço. Está aqui, as bênçãos de Deus não têm preço. A bênção de Deus tem valor. Se você reconhece esse valor, se você reconhece a importância da igreja local, se você reconhece a importância social da existência da palavra de Deus, num universo onde não existe isso, tudo no mundo puxa as pessoas para baixo, enquanto a palavra de Deus, quando semeada, quando ministrada ao coração do povo, mesmo em uma instituição que tem as suas fraquezas, ela vai trazer os seus resultados. Por isso que o apóstolo Paulo lhe disse, não importa como o evangelho está sendo anunciado, porque eu sei que disto vai resultar a salvação. Disso vai trazer um resultado, que é a salvação, é a libertação, é alcançar o objetivo do propósito de Deus. Então toma muito cuidado, não coloca isso na categoria de algo que tem uma etiqueta de preço, porque quem cobra por isso e quem acha que está pagando uma dívida a Deus, não está no espírito da honra e não entendeu muita coisa. Por isso que a palavra de Deus é muito clara e Jesus estabeleceu o critério para a oferta. Ele diz, para que você seja abençoado, se você traz a sua oferta ao altar e ali te lembrares do que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta, porque deve ser puro. Muitas pessoas fazem queixas que entregou dízimos, ofertas e nada aconteceu em sua vida. Faça um exame em sua vida. Veja o caráter do que você oferece. Em que espírito? O seu trabalho é bem feito? As pessoas ficam satisfeitas? Você muitas vezes apresenta diante de Deus como justificativa a tua necessidade de sobrevivência por ter participado de alguma coisa errada? Pois é, você não pode ofertar ou oferecer um dízimo ao Senhor do resultado de uma transação comercial desonesta. Não vai dar certo. Deus não recebe. Então note que em nenhum momento Jesus está diminuindo a importância da honra, da manutenção da sua mesa, porque até o trabalho de Jesus foi honrado por pessoas que tiveram uma experiência pessoal com Ele. Isso é muito bonito. Quando você tem uma experiência com Deus, quando você conhece a glória de Deus, quando você tem essa experiência, e é uma experiência marcante, uma experiência de vida, uma experiência em que o Espírito Santo trabalha em seu coração, trazendo todos os benefícios que você merece receber. Agora, qual é a estratégia do mal? É torcer a verdade. A verdade é que casa do Senhor somos nós. Mas casa do Senhor não é somente o seu coração. Deus também escolhe locais de referência para ser honrado por seu povo. Ele também pode escolher alguns locais e pode ser chamado de casa do Senhor. Ou seja, tudo que pertence a você, ou tudo que é consagrado a Deus, pode ser chamado de casa do Senhor. Não tem nenhum problema. Pelo contrário, você está honrando ao Senhor também com o que você está oferecendo a Ele nesse espírito. Então é algo muito glorioso. Então guarde em seu coração essa palavra e lembre-se que o que está escrito, quando a palavra de Deus, ela deixa bastante clara
que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende. E se o homem natural não compreende, ora, não existe nenhuma necessidade de perturbação nesse sentido, porque Deus não quer que isso seja um objeto de discussão. Por quê? Porque isso é resultado de uma experiência pessoal daquele que conhece o Senhor Deus, daquele que conheceu, daquele que está buscando essa bênção do Senhor. Não é uma coisa para se filosofar em cima. Não, isso é vocação. Naquela época, no passado, na lei, quando Deus falava sobre a bênção dele sobre o seu povo, e o povo honrava o Senhor, tanto em Siló, quanto nos templos, nos locais que Deus escolhia, eles diziam o seguinte, olha o que está escrito: se vocês seguirem os meus decretos, de obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Olha que coisa gloriosa. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Quer dizer, o povo de Deus recebia a bênção de Deus, que naquela época era no campo, e Deus abençoava a colheita. E ele ensinou ao seu povo esse princípio. Nós não temos essa cultura. Pelo contrário, nós recebemos essa informação de uma forma que levou muitas pessoas a distorcer o princípio da honra e mercantilizar esse princípio tão glorioso da honra. Nunca esqueça essa palavra, honra. Hoje não tem mais o caráter da obrigação como foi no tempo da lei de Moisés. Agora é honra. Quem quer honrar o Senhor, honra. Quem não quer, não tem problema. Fica em paz, segue o seu caminho, veja o que acontece em sua vida. O tempo vai mostrar a diferença dos que honram ao Senhor, a qualidade da vida deles, aqueles que estão fazendo da forma correta. Observe a qualidade da vida dessas pessoas. Observe. E veja a vida dos que consideram isso como uma bobagem, como algo que não tem nenhum significado. Ou seja, só o tempo vai mostrar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Ele diz em sua palavra em Samuel: honrarei os que me honram, porém os que me desprezam serão desfavorecidos. O meu desejo é que você seja abençoado por Deus, e por isso aí está essa palavra que o Espírito de Deus me inspirou, e você examine o seu coração e olhe para o mundo e veja o que está acontecendo com o mundo. O nosso desejo é que o que está acontecendo no mundo não aconteça com você, porque agora não é mais uma questão da generosidade de Deus, é uma questão da fidelidade do homem, é uma questão do desejo de honrar a Deus, receber a sua orientação e tornar-se um parceiro de Deus nesse espírito, para que a sua mesa seja suprida, assim como Ana, que era estéril, supriu a mesa de Deus naquela época com o que ela mais desejava, que era um filho, mas ela era estéril. Mas ela falou para Deus: se o Senhor abrir a madre, se o Senhor me abre a madre, se o Senhor me abençoa, o fruto do meu ventre, o primeiro, Senhor, será teu para o teu serviço. E era exatamente o que Deus queria. Que o sacerdote Samuel foi trabalhado por Deus desde pequeno e tornou-se um grande homem. E foi muito, mas muito abençoado em todo Israel. Foi abençoado por conta de Ana, que fez essa honra ao Senhor. E por causa disso, Deus abriu a madre de Ana, que era uma mulher estéril, e ela tornou-se mãe de filhos. Teve mais filhos, 3 homens e 2 mulheres. E Deus deu mais 5 filhos àquela mulher. É assim que acontece. É desse jeito, é dessa forma, quando Deus recebe o que oferecemos a Ele. É algo glorioso. Converse com Deus, vamos orar nesse momento e apresente o seu coração diante do Senhor nosso Deus.
Pai querido e santo, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor, pela tua presença, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer. Eu oro nesse momento por esta vida que está ouvindo esta oração, que precisa da intervenção do teu Espírito, que precisa da tua mão, do teu poder, do teu socorro, que precisa de uma experiência contigo. Pessoas honestas. Eu oro nesse momento pelo justo, por aquele que se esforça, mas nada acontece. Só há decepção, tristeza, frustração e negação da justiça em sua vida. Mas eu invoco o nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que levantou esses homens no meio do nada, que criou circunstâncias, oportunidades, levantou uma nação do meio do deserto, meu Pai, do meio do nada, de uma terra seca e de um ventre estéril. O Senhor levantou uma nação poderosa que até hoje dá testemunho do teu poder. E apesar de ser geograficamente pequena, mas o poder que está concentrado ali é tão grande que tem capacidade de decidir o destino da humanidade. Porque o Senhor colocou o teu nome naquele lugar. Eu te peço agora que o Senhor olhe para os teus pequeninos e põe o teu nome nesta vida que me ouve agora, que precisa da intervenção do teu Espírito Santo. Essas mãos precisam ser mãos frutíferas, mãos que quando chega, ó Deus amado, e faz algum trabalho, esse trabalho desenvolve, produz, cresce, multiplica. Mãos que quando fazem o seu trabalho, vê a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Eu te peço agora que esta pessoa seja curada da esterilidade, das limitações que escraviza, que humilha, que põe esta pessoa numa categoria de desprezo. Eu te peço agora que nesse momento, os que estão orando comigo, que estão buscando agora a tua face e a intervenção do teu Espírito, entra nesta vida, meu Pai, e traz aquela bênção, aquele despertar, aquele espírito de honra que o Senhor ainda não encontrou. Eu te peço agora que o Senhor venha quebrar a maldição da limitação que escraviza os homens e põe esses homens na dependência de pessoas arrogantes. Eu te peço agora, toma esta vida em tuas mãos e abençoa o trabalho das suas mãos, os seus celeiros. Abençoa, meu Pai, porque tu conheces tudo a respeito dessa pessoa. O Senhor conhece os justos. O Senhor sabe quem trabalha com verdade, quem trabalha com a justiça. O Senhor sabe quem merece ser honrado pelo Senhor. E é por essa razão que eu te peço, envia os teus anjos, que tu diz em tua palavra que são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação, para ajudar esta pessoa nesse momento em que ela precisa de uma experiência em sua vida profissional. Eu entrego em tuas mãos cada um dos que me ouvem agora, para que o Senhor se manifeste segundo as suas necessidades mais urgentes, e que nessa noite, enquanto dormem, enquanto estão no leito em repouso, o poder do teu Espírito venha ministrar os seus corações, preparando um dia de vitória, de boas surpresas, encaminhando as pessoas certas para que elas tenham uma experiência pessoal com eles. Abre os olhos do entendimento do teu povo para que eles enxerguem a tua mesa como uma oportunidade de serem abençoados pelo Senhor, e não como um lugar que existe com o objetivo de levar
das pessoas a sua esperança, os seus recursos, mas que eles possam ver que o Senhor está presente e que o Senhor separou os seus. E é por isso que eu te peço que o Senhor separe os que me ouvem agora, para que eles tenham uma experiência de honra, de glória, de multiplicação, de livramento, de força, para que eles finalizem esse ano de cabeça erguida, com a bênção do Senhor sobre as suas vidas e com a unção do teu Espírito multiplicando a produção das suas mãos. Eu os abençoo com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e que o Senhor venha ao encontro de cada um dos que honram em meu ministério, que tem honrado esta mesa, esse trabalho, que o Senhor venha sobre eles, multiplicando os seus celeiros, a sua sementeira e todo o trabalho das suas mãos, que eles vejam o resultado, como esta honra que o Senhor nos dá quando recebe de nossas mãos o que oferecemos a Ti voluntariamente, por desejo de ser abençoado por Ti. Em o nome do Senhor Jesus, eu os abençoo agora e que eles recebam essa virtude. Amém e graças a Deus. Bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Que Deus abençoe grandemente, que o Espírito Santo fortaleça o seu coração e até amanhã, às 21 horas, nesse mesmo horário. Fica firme, segura firme e deixa Deus abençoar a sua vida. Amanhã, nesse mesmo horário, orando por sua causa, apresentando diante de Deus. Vamos invocar mais uma vez a presença do Deus vivo. Ele vai te ajudar. E daqui até o final do ano, coisas grandes vão acontecer. Preste atenção. Coisas grandes, oportunidades de Deus vão se manifestar. Um beijo grande a todos que ficaram comigo até agora, que estão aqui dando o seu recado, mandando o seu alô. Gente, uma boa noite e um beijo bem grande no coração de vocês. Todos que sempre estão comparecendo e dando aqui a sua contribuição, escrevendo alguma coisa para que esta janela se abra para mais pessoas que precisam. Beijo grande e até amanhã às 21 horas em ponto, aqui nesse mesmo canal, ao vivo, ministrando o seu coração. Fica com Deus, tenha uma noite de paz e segura firme que vem bênção aí em sua direção. Até amanhã, beijo grande e muita paz.